Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês. Bom, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Edson Apolinário e hoje eu estou na responsabilidade de fazer um breve comentário do quarto livro da Bíblia que Moisés escreveu. O autor desse livro foi Moisés. Qual é o nome do livro, Edson? Números. Então hoje nós vamos trabalhar o livro de Números, certo? Espero que tudo que vai ser dito aqui venha facilitar, na verdade, o seu entendimento e agregar valor ao conhecimento que você já possui. Então corre lá, pega a sua caneta, seu papel, faça as suas anotações, porque eu acredito que tudo que vai ser dito aqui hoje vai servir de grande valia para o seu conhecimento bíblico. Então, tá preparado? Podemos começar? Vamos lá então. O nome do livro, chamado Números, no hebraico significa assim, no deserto. Esse livro ele foi escrito aproximadamente no ano de 1445 a.C. E esse livro ele pode ser dividido em três partes importantíssimas, certo? Anota aí, Primeira parte, recenseamento, que seria na verdade a contagem da população. Então a primeira parte desse livro vai ser a contagem da população. Segunda parte do livro, leis e cerimoniais. Terceira parte do livro, as experiências que Israel adquiriu na passagem pelo deserto. Israel não morou no deserto, Israel passou pelo deserto. Porque deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. O recenseamento ele pode ser dividido em duas partes. O primeiro foi na geração passada, aquela geração que estava no Egito, que foi para o deserto. E o segundo, o recenseamento, fala da nova geração que foi levantada no deserto antes deles entrarem na terra de Canaã. Bom, nesse livro, o povo de Israel eles vão aprender como é que funciona um acampamento, certo? Eles vão se organizar na sua economia, eles vão se organizar na área civil, na área militar e também na área religiosa. Então, esse livro aqui tem todo esse arcabouço para você entender a organização deles. No capítulo 1 e no capítulo 2 desse livro, nós vamos ver a contagem de toda a população, daqueles que saíram do Egito, certo? Já no capítulo 3 e 4, será feito o censo dos sacerdotes e levitas. Os sacerdotes eles eram descendentes de Levi, da família de Arão. E eles tinham, na verdade, a responsabilidade de oferecer os sacrifícios e de ministrar no lugar santo. Então, em tese, de uma forma resumida, o sacerdote ele era responsável de oferecer ali o culto de adoração a Deus. Porque nós sabemos que o tabernáculo ele era o local de adoração daquela época. E o tabernáculo ele era dividido em três partes. Você se lembra disso? Três partes importantes, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos, se você preferir pronunciar assim. Nesse tabernáculo havia 7 peças importantíssimas, meu irmão, para a realização do culto ao Senhor naquela época. 7 peças. Vai anotar aí? Então vou te dizer quais são as peças. As peças são as seguintes: altar de holocausto, altar de sacrifício, pia de bronze, a mesa com os pães da proposição, candelabro, altar de incenso e, por último, a arca da aliança. 7 peças importantes ali no cerimonial do culto. As peças elas eram posicionadas em pontos estratégicos em cada parte do tabernáculo. Vamos posicionar as peças? Você está comigo aí? Então, vamos posicionar essas peças no tabernáculo? Vou te dar um exemplo. Do lado de fora do tabernáculo, lá do lado de fora do átrio, ficava o altar de holocausto. Era posicionado o altar de holocausto. Aí o sacerdote entrava no átrio e aí estava posicionado ali o altar de sacrifício. Do lado do altar de sacrifício, ainda no átrio, posicionado ali a pia de bronze. Aí ele entrava no primeiro véu e aí tinha ali no primeiro véu o lugar santo. E estava posicionado o quê? A mesa com os pães da proposição, o candelabro. Do lado do candelabro estava o altar de incenso, aí vinha um véu, e depois daquele véu era o lugar santíssimo, e no lugar santíssimo estava posicionada
a Arca da Aliança. Tá vendo? Montamos o tabernáculo aqui em 1 minuto. E em cada etapa do tabernáculo, o sacerdote ele tinha uma experiência, meus irmãos, extraordinária. Cada etapa do tabernáculo ele tinha uma experiência extraordinária quando ele começava a conduzir o cerimonial do culto. Quer ver uma coisa? Ó, por exemplo, no átrio. Lá no átrio, quando ele chegava lá no átrio, ele sabia que ele tinha que sacrificar, tinha que oferecer um sacrifício. Depois ele passava pelas águas, depois ele entrava no lugar santo, participava da mesa, aí ele tinha que acender as 7 lâmpadas do candelabro. Do lado do candelabro tinha o altar de incenso, onde ele começava a produzir o incenso, e uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo e ter uma experiência extraordinária com a Arca da Aliança, onde a glória de Deus descia e repousava sobre a Arca da Aliança. Que coisa extraordinária, que culto tremendo era naquela época. 3 famílias importantíssimas faziam parte da composição dos levitas. Ó, 3 famílias importantes, anota aí o nome desses camaradas. A família de Gerson, a família de Merari e a família de Coate. Ó, a família de Gerson e Merari, eles tinham uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade deles, Edson? Desmontar o tabernáculo e levar as colunas, os tecidos do tabernáculo na peregrinação no deserto. Por quê? Porque tinha momento que Deus falava assim, ó, vamos marchar, vamos andar. Então na hora que Deus falava assim, ó, vamos andar, aí eles desmontavam o tabernáculo, levavam as colunas, os lenços e por aí vai. Já a família de Coate, eles tinham a responsabilidade de levar as peças nos ombros. Lembra das 7 peças que eu falei para você? O altar, candelabro, a pia de bronze. Então, eles tinham que levar essas peças nos ombros na condução no deserto. Que coisa tremenda. Então, cada família dessa tinha responsabilidade. E isso aí foi um princípio muito importante, você sabia disso? Essa responsabilidade dos levitas, lidar com as peças do tabernáculo, foi por isso que não deu certo quando Davi quis levar a Arca da Aliança para Jerusalém, sendo carregada por carros de bois. E na condução, lembra lá que os bois tropeçaram e caíram? Pois é, por isso que não deu certo. Por que não deu certo? Porque isso aconteceu porque Davi estava quebrando um princípio. Davi quebrou um princípio, porque a arca não poderia de forma nenhuma ser carregada por bois. A arca tinha que ser carregada nos ombros dos levitas. Então por isso que os bois tropeçaram e a Arca da Aliança caiu, porque Davi quebrou um princípio extraordinário. Aí na segunda condução ele fez o certo, colocou a arca no ombro dos levitas, os levitas foram marchando e conseguiram chegar a Jerusalém. Nesse quesito de sacerdote, no capítulo 6, Deus vai abrir uma porta de emergência para fazerem parte do sacerdócio, por intermédio de um voto, chamado voto de Nazireu. Vou tomar minha água aqui. Um voto de Nazireu. Meus irmãos, a palavra Nazireu, no capítulo 6 do livro, significa assim, ó, separado. E era um voto, ou seja, voto é uma decisão. Poderia ser um homem, poderia ser uma mulher, ou qualquer pessoa de qualquer tribo que tomasse essa decisão na vida de servir a Deus como Nazireu. Então, Nazireu era um voto. Isso aqui é importantíssimo. E a Bíblia relata algumas pessoas que fizeram um voto de Nazireu. Você lembra delas? Bom, vou tentar fazer você lembrar. Samuel, João Batista e o mais famoso, tá na sua mente aí, meu irmão, o mais famoso, Sansão. Agora, qual que era o privilégio de fazer um voto de Nazireu? Bom, o privilégio era o seguinte, a pessoa que fez um voto de Nazireu, ela poderia servir a Deus dentro do tabernáculo, sem ter a necessidade de fazer parte da família de Levi. Que privilégio tremendo, porque só a família de Levi poderia entrar no tabernáculo e conduzir o culto. Agora, quem fizesse esse voto tinha esse privilégio. Lembra que somente eles poderiam, somente o povo de Levi poderiam ministrar no tabernáculo? Pois é, agora qualquer pessoa, de qualquer tribo, seja homem ou seja mulher, se ela fizesse um voto de Nazireu, ela teria assim uma oportunidade poderosa de ministrar e cultuar a Deus dentro do tabernáculo sem ser morta pela glória de Deus. Porque qualquer pessoa que ousasse entrar no tabernáculo era fulminado na hora. Mas se fizesse um voto, tinha essa exceção. Por isso que eu chamo aqui porta de emergência, porque como o ministério do tabernáculo estava fechado somente numa família, poderia surgir um grande problemaço, irmão. Sabe qual era o grande problema que poderia surgir ali, se ficasse só com eles?
a família de Levi ia se sentir insubstituível. Quando eles se sentissem dessa maneira, que eles se sentissem insubstituíveis, Deus então levantava ali um nazireu para mostrar para eles que eles não são, de maneira nenhuma, insubstituíveis. E que a obra de Deus também não existem pessoas insubstituíveis. E aí você está perguntando para mim assim, Edson, me dá um exemplo na prática. Vamos lá? Na prática? Lá em 1 Samuel, lembra dos filhos do sacerdote Eli? Eles pensavam, meus irmãos, que eles eram insubstituíveis. Por isso que eles faziam carnaval em uma bagunça dentro do tabernáculo. Por quê? Porque eles pensavam que eles nunca, de maneira nenhuma, seriam excluídos. Mas eles não imaginavam que uma mulher chamada Ana vinha para o templo todos os anos para orar, e nas orações ela dizia assim, ó, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo como nazireu na tua casa. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Por isso que enquanto os filhos do sacerdote Eli estavam lá fazendo bagunça, fazendo carnaval, Deus, lá do Santíssimo Lugar, estava chamando Samuel pelo nome. Pegou aí o segredo? Então vamos lá, vamos continuar. Isso aqui é muito, muito bom. Essa parte do livro é extraordinária. Ser nazireu não tinha somente privilégio também, né? O camarada não tinha só privilégio, também tinha alguns deveres. Tem privilégios? Tem, mas também tem alguns deveres. Por exemplo, ele não podia cortar os cabelos, ele não podia se alimentar do fruto da videira e nem podia também tocar em um corpo morto. Esses eram os deveres de quem fizesse um voto de nazireu. Agora, Deus é tão inteligente que, sabendo que o homem ele é falho, e a partir do versículo 9 do capítulo 6, Deus sabia que uma pessoa que fez o voto poderia sim, de repente, contaminar o seu voto, vamos lá, tocou numa pessoa morta, ou a pessoa ia lá e bebia um vinho. Existia essa possibilidade, porque o homem é falho. Então Deus vai lá, a partir do versículo 9, Deus deixa alguns requisitos para a pessoa que fez o voto, se manchou, tem a oportunidade aí de renovar esse voto. Escute o segredo aqui, ó. Se Sansão tivesse feito isso, talvez o final dele não seria trágico como a gente conhece. Mas ele, infelizmente, ignorou esses requisitos aqui do versículo 9 e ele poderia, sim, restaurar o seu voto e ter uma nova experiência com Deus. Porque nós sabemos que Sansão, quando ele tocou no leão morto, lembra? Quando ele toca no leão morto, aí, naquele momento, ele manchou o seu voto. E ele deveria ter feito, ele deveria renovar sua aliança com Deus naquele momento. Então, quando o nazireu cometesse algum erro, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que correr para o tabernáculo. E aí ele confessava para o sacerdote o que ele cometeu. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele cortaria os cabelos da sua cabeça, ofereceria ali um sacrifício, e a partir daquele momento, a sua aliança com Deus estava renovada. Querido, simples assim. Era só correr no tabernáculo, comentar com o sacerdote oferecia o sacrifício e dizia assim, ó, sua aliança foi renovada com Deus. Um ponto interessante no livro de Números são as experiências que Israel adquiriu no deserto. Vamos falar um pouco sobre as experiências que eles adquiriram lá? Por exemplo, no capítulo 9, vai falar da nuvem. Lembra da nuvem? Aquela nuvem que estava sobre o tabernáculo, quando dava o pôr do sol a partir das 6 horas da tarde, a nuvem ela se transformava em fogo e iluminava ali o tabernáculo, e durante o dia ela ficava sobre o tabernáculo, cobrindo e fazendo ali uma sombra para eles no deserto. Que coisa interessante. O interessante é que havia uma sincronia entre o candelabro e a nuvem do tabernáculo. Você sabia disso? Dessa sincronia? Posso falar isso aqui para você? Então vamos lá. Ó. Quando o sacerdote ele acendia as 7 lâmpadas do candelabro, que era exatamente o horário do pôr do sol, a nuvem se transformava em fogo. Então, ele acendia as 7 lâmpadas, quando ele terminava de acender, a nuvem lá em cima se transformava em fogo, porque havia essa sincronia, era no pôr do sol. Quando amanhecia, o sacerdote tinha que apagar as lâmpadas do candelabro. E aí, em cima da nuvem, a aparência do fogo também se apagava. Olha só que sincronia. Candelabro aceso, a nuvem acesa. Candelabro apagado,
a nuvem também se apagava. E tudo isso acontecia no mesmo horário. O sacerdote ligava o candelabro na terra e a nuvem no céu acendia. O sacerdote desligava o candelabro na terra e a nuvem no céu apagava. Te fez lembrar alguma coisa? Lembra que Jesus disse assim, ó: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pegou o segredo aí, meu querido? Então vamos lá, ó. O interessante é que essa nuvem se elevava. Às vezes ela partia para algum lugar e às vezes ela ficava parada. E o povo de Israel, eles eram guiados por essa nuvem. Quando a nuvem permanecia por muito tempo em algum determinado local, ali tinha um objetivo extraordinário. Era provar a paciência do povo. Então, quando a nuvem parava, ficava em determinado local, ali, na verdade, estava trabalhando a paciência do povo de Israel. Então, tudo isso tinha um ensinamento para eles. Então, essa nuvem, ela é um tipo, na verdade, da vontade de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque aquele que é guiado pela vontade de Deus, tem momentos que Deus fala para ele ficar um pouco parado. E nesse momento que ele fica parado, é o momento que Deus está testando a paciência dele, é o momento que ele vai ter que aprender. Mas também vai ter momentos que Deus vai falar para ele, agora chegou o momento de caminhar. E vai ter momentos também que Deus vai falar para ele assim, ó, vai ter momentos de guerra, agora é momento de guerrear. Então tem momento de parar, tem momento de caminhar e tem momento de guerrear. Esse era o simbolismo da nuvem. Agora, no capítulo 10, o povo de Israel vai dar início a uma marcha sentido a uma cidade chamada Cades Barneia. Já no capítulo 11, nós vamos ver a murmuração, né, a concupiscência no meio deles e também o trabalho dos 70 anciãos. No capítulo 12, Arão e Miriam, eles vão se rebelar contra a autoridade de Moisés. Olha aí, Arão e Miriam se rebelando contra a autoridade de Moisés, e Deus mostrou para os dois que com Moisés era diferente. Por exemplo, com os profetas, Deus falava em sonhos, Deus falava em visões, mas aí Deus deixou bem claro para eles que com Moisés o relacionamento era outro. Com Moisés Deus falava face a face, era lado a lado, olho no olho ali com Moisés. Diferente de quando Deus levantava ali um profeta. Então eles não tinham que se rebelar contra a vontade, contra a autoridade de Moisés. Agora, já no capítulo 13 até o capítulo 14, nós vamos ver o relatório dos espias que foram à terra prometida. 10 homens trouxeram um relatório negativo, porém, somente 2 deles. Qual é o nome deles? Josué e Calebe. Eles não concordaram com a opinião daqueles homens, nem com o relatório que eles trouxeram. Porque dentro deles havia um otimismo extraordinário. Por isso que eles trouxeram um relatório totalmente diferente de 10 pessoas. Mas, infelizmente, o povo acreditou mais nos 10 do que nos 2 que estavam ali com entusiasmo extraordinário. Mas lá na frente, no capítulo 16 e no capítulo 17, nós vamos ter ali a rebelião de Coré, mais uma rebelião no meio do povo. Já no capítulo 18 e no capítulo 19, nós vamos ter ali as leis e cerimoniais, segunda parte do livro. Vai ter as leis e cerimoniais. Então, se você quiser aprender tudo sobre as leis, vai estar no capítulo 18 e 19. Já no capítulo 20, nós vamos ter uma trajetória de Cades Barneia até Moabe. E ali vai acontecer o falecimento de Arão e Miriam. Eles vão falecer nesse capítulo. No capítulo 21, vai ter o episódio da serpente de bronze. Lembra da serpente de bronze? Capítulo 22 ao capítulo 25 vai mostrar o erro e a doutrina de Balaão. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Já no capítulo 26, vai dar início a um novo censo da nova geração. Olha o novo censo entrando aí, ó. A partir do capítulo 26, aquela nova geração que nasceu no deserto, eles vão ser contados. No capítulo 27 ao capítulo 36, vai dar início à preparação para eles entrarem na terra prometida. Todo esse episódio no deserto, toda essa peregrinação no deserto,
foram 38 anos. Foi, na verdade, uma fase para que toda aquela geração incrédula que veio do Egito, veio com eles uma geração incrédula, toda essa geração incrédula, eles morreram no deserto, para que a nova geração entrasse na terra prometida. Então os incrédulos morreram, e só entraram quem creu, né, na mensagem que Moisés trazia. Então, no livro de Números, nós vamos aprender algumas lições. Vamos aprender algumas lições com esse livro? No livro de Números você vai aprender sobre organização. Nós vamos aprender também que a incredulidade é um grande perigo para o povo de Deus. Nenhum dos incrédulos entrou na terra prometida. Somente quem? Josué e Caleb. Então, já vai uma dica aí para todos nós aqui, tomarmos cuidado com a incredulidade. O livro também nos ensina que a murmuração, rebelião, vai trazer grandes consequências para o povo de Deus. Então, extirpamos do nosso meio a murmuração e a rebelião. É isso que podemos aprender também nesse livro. Agora, para finalizar, esse livro ele vai nos ensinar que vale a pena, meu irmão, ser fiel. Porque lembra de Josué e Caleb? Eles permaneceram fiel e tiveram uma oportunidade tremenda, um privilégio extraordinário de entrar na terra prometida. Já em contrapartida, mais de 600 mil homens infiéis morreram no deserto como incrédulos. Queridos, nós somos peregrinos, estamos a caminho do nosso lar celestial, permaneceremos fiéis e lancemos fora toda a murmuração, a rebelião, e assim, juntos, chegaremos à Nova Jerusalém celestial. Bom, meu querido, Deus continue te abençoando de uma forma tremenda. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Espero que com esses breves comentários deste livro, posso ter te ajudado em alguma coisa. Posso ter facilitado, na verdade, aí o seu entendimento. Então, tenha uma excelente leitura. Que Deus continue te abençoando grandemente. Fica na paz. Um forte abraço.